Mas tem como diminuir o imposto? Tem. Não tem, assim, ó, candidato que vier aqui, fala pra você que dá pra diminuir o imposto na hora, tá mentindo. É picaretagem. Por quê? Porque o Brasil, a relação dívida-PIB, ou seja, o percentual que a dívida nossa tem com relação ao PIB, que é tudo que a gente produz, tá aumentando muito. Então a gente tá indo pra uma escalada de quebra, de calote. Então a situação fiscal, a situação de grana, de gestão de grana do Brasil, tá muito ruim. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os gastos. Quando você diminui os gastos, você consegue suprir as despesas, você contrai menos dívida, você consegue pagar a própria dívida, a curva da dívida diminui. Ao fazer isso, a expectativa de que você vai conseguir pagar suas dívidas, você é um mestre nisso, né? Você tá trabalhando muito nessa área de fazer as pessoas entenderem vamos dizer, a própria matemática financeira da própria vida. Se a pessoa, ela se torna um bom pagador, ou ela tem a expectativa de se tornar um bom pagador, ela tende a contrair dívida com agentes que vão cobrar um juros menor dela. Se a perspectiva dela ser um mau pagador, ela vai cair na mão do agiota, que é o único que vai querer emprestar pra uma pessoa de alto risco. Essa é a lógica que funciona com o governo. Então, se o governo tá com a dívida dele aumentando, a relação dívida-PIB tá subindo, significa que ele vai dar calote. Aí pra ele conseguir rolar a dívida dele, ele tem que pagar um juros muito alto, senão ninguém quer rolar. E cada vez o buraco fica mais profundo. E aí você entra nesse ciclo. Pra resolver isso é só cortando despesa. Então a maior causadora do tanto de dívida que o Brasil tem é o tanto de despesa pública. Exato. Que envolve tudo. Especialmente o que a gente chama de despesa obrigatória. Que seria o quê? Despesa obrigatória são despesas que você não consegue alterar. Assim, o presidente não fala, eu vou gastar um pouco menos agora com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Na verdade, a maior parte do orçamento brasileiro, ela é de despesa obrigatória. Renan, o que é uma despesa obrigatória? Você é obrigado a gastar um determinado percentual, não importa quanto, da sua arrecadação com educação. Não importa quanto com saúde. Outras coisas são direito adquirido. Quando uma pessoa pega uma aposentadoria, ela tem um direito adquirido. Você vai ter que pagar aquela aposentadoria. E ela aumenta a quantidade todo ano. Então, E aí ainda os gatilhos que existem para você fazer as correções dos valores serem pagos também são automáticos. Então, aquele valor sobe e você não controla. Foi um modelo brasileiro estúpido que foi criado. Aí a pessoa fala, mas Renan, são nossos direitos. Cara, nenhum lugar do mundo é tão maluco quanto o Brasil. Nenhum lugar do mundo, por exemplo, você corrige. Isso aqui é polêmico, eu vou falar. Isso tira voto, mas precisa falar. Em nenhum lugar do mundo você corrige o valor da aposentadoria pelo valor do que você corrige o salário mínimo. Então você aumenta o salário mínimo aqui no Brasil, você aumenta automaticamente a aposentadoria. Sempre igual. Sempre igual. O percentual que aumenta. Você aumentou R$1 aqui, você vai aumentar. Cada R$1 que você aumenta no salário mínimo são 430 milhões a mais de despesa. Então você aumenta R$100, a coisa vai dar dezenas de milhões. Então, essa trajetória, portanto, ela é uma trajetória que vai aumentando os gastos sem você conseguir controlar. O que a gente precisa fazer é quebrar os gatilhos que vão aumentando esses gastos o tempo todo, que essa despesa obrigatória diminui. Que esse é o problema. O grande problema do Brasil é esse. É uma despesa obrigatória descontrolada. E tudo isso é colocado na Constituição. Então, pra você mexer na maior parte dessas coisas, tem que mexer na Constituição. Foi um modelo horroroso que a gente criou, que não é igual a quase nenhum lugar no mundo. Eu fui apresentar um modelo brasileiro pra um americano que trabalhava com orçamento na Casa Branca. Um jovem brilhante. Chama Sam. Brilhante. Ele me falou, cara, eu estudo orçamentos nacionais. Vocês têm o pior do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. E porque assim, nenhum lugar, a partir de que todos os gastos são obrigatórios, o presidente não faz nada. Que é o caso brasileiro. O presidente não consegue executar nada. Ele não consegue investir, ele não consegue ter um plano. Porque todos os gastos estão amarrados. E aí quem controla esse gasto amarrado? Em geral, os sindicatos, as organizações do funcionalismo, que já estão amarradas ali, não querem mexer nisso. Então, isso aí fez com que o Estado brasileiro não funcione. O Estado brasileiro é um Estado que não é funcional. E eu acho que esse é um problema que precisa ser mexido. Se a gente mexe nessas despesas obrigatórias, racionaliza elas, aí vai sobrar espaço pra quê? Pra duas coisas. O governo investir, porque novamente, se você diminui a despesa e aí você tem uma arrecadação a mais, uma parte desse valor vai pagando a dívida, e outra parte desse valor, ele fica direcionado a você investir em várias áreas. E aí entra uma parte, a gente pode arrumar nossa infraestrutura com isso. Só que tem ainda um outro efeito. Se o governo fica com forma de bom pagador, os juros caem. Com os juros caindo, o que acontece com o investidor? Todo investidor, até um investidor humilde, ele investe. Em vez de ele comprar título do tesouro, ele começa a investir na bolsa. Ele começa a investir em ações, começa a valer mais a pena você investir em ações. Um cara que é um capitalista, um cara que é um banqueiro, vamos colocar aí, ou um investidor, ele fala, vou botar minha grana em título do tesouro ou eu vou construir uma fábrica. Porque os juros mais baixos permitem isso. E do outro lado, você consegue também fazer uma curva de queda dos impostos. Porque se os seus gastos não são tão grandes e você tem uma economia ficando mais quente, você arrecada mais sem a despesa crescer tanto. Logo, você pode baixar o imposto. Que é isso que eu quero fazer. E aí, dentro disso, a gente ainda tá na questão da reforma. Ponto, assim, não é fácil fazer isso. Eu imagino. Isso aí a gente vai mexer com o interesse de um monte de lobby. E as pessoas vão xingar, vai ficar tudo, não, mas isso aqui não dá pra mexer. Isso não dá, porque aqui no Brasil, infelizmente, dá muita raiva, cara. Todo mundo quer ser a exceção. Todo mundo quer uma exceção. Contra, né? Todo mundo quer ser exceção. Tipo assim, não, vai fazer essa regra pra todo mundo, mas pra mim tem que ser diferente. Não, pra mim, mas eu sou diferente. E aí ferra tudo. Só que aí você vai ter que ter aquele monte de gente que vai ser a favor da sua ideia também, né? Que é os 300 e pouco lá, né? Precisa convencer o parlamento e a sociedade brasileira, e todo mundo precisa entender que se não fizer isso, o Brasil acaba. Se não fizer isso, o Brasil acaba. Nós estamos indo pra uma rota de colisão, que é orçamentária, é moral. Esses dias eu vi um artigo do presidente do Tribunal de Contas da União, falando, né, se o Brasil continuar do jeito que tá, daqui a 5 anos a gente não vai conseguir mais pagar as aposentadorias. E foi o próprio presidente do TCU que falou isso, né? Olha, exatamente, lembra que eu falei da relação dívida-PIB? Que a dívida tá subindo? Não vai conseguir. Vai dar default, vai dar calote. Só que pergunta pras pessoas se elas estão ligando pra isso, pergunta pros políticos. Pergunta se algum dos outros candidatos a presidente, pré-candidatos a presidente, Lula, Flávio, Zema, Caiado, estão falando disso nessa mesma intensidade. Porque tira voto. Não é interessante, tira né? Voto. O pessoal quer ganhar, o que eu ganho? O pessoal quer contar historinha, entendeu? E no final eles vão ganhar, porque a redução de imposto vai melhorar a vida de todo brasileiro, né? Óbvio, só que eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um tema que é espinhoso, ninguém quer falar. Zona Franca de Manaus. A gente gasta por ano dezenas de bilhões com a Zona Franca de Manaus, são dezenas de bilhões. Aí pensa, não, mas poxa, a gente tá com essas dezenas de bilhões ajudando a população de Manaus. Manaus é uma cidade bem precária. 2, como é que Manaus é uma cidade de 20 milhões de habitantes, 15 milhões? É um lugar com 2 milhões e pouco.
não tem tanta gente assim pra você gastar dezenas de bilhões pra você manter aquilo ali. O que a gente tá alimentando? A gente tá criando um grupo de empresários, empresas, que vivem desses benefícios fiscais, ficam multibilionários. Aí vai dar, não sei se a Coca-Cola ainda tá lá, mas a Coca-Cola tinha operação de moto, não sei o quê, com uma irracionalidade que não faz nenhum sentido você produzir ali aquelas peças, nenhum sentido. E com a justificativa, mas se não fizer isso, acaba. Mentira, não acaba nada. A gente consegue fazer uma transição pra outro modelo que não dependa de subsídios como hoje. E aí, a gente pode falar em corte de impostos pra população, porque o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai mexer com subsídios de empresas, subsídio de vários setores, que vai precisar mexer. Um monte de setor que tem subsídio, tem as famosas renúncias fiscais, que é a mamata fiscal de quem faz pressão. E em troca, eu vou fazer corte de imposto pra todo mundo. Então, em vez de eu beneficiar o fulano aqui, ali ou ali, tudo que eu cortar, vira corte de imposto. Então eu beneficio todo mundo. Porque a gente tem que parar de ter exceção. A gente é o país da exceção. Então o cara fala que não, eu sou exceção. Galera, eu sou diferente. Mas por que você é diferente? Só 2,5 milhões de pessoas vivem aí. Não faz sentido vocês terem um benefício na casa varia, sabe, de 30 a 50 bi. É muita grana. É muita grana. Se você for pegar o orçamento da prefeitura de Salvador, que é uma prefeitura similar a Manaus, maior até, ela não é... Ela é muitas ordens de magnitude menor do que o que a gente gasta pra permitir a existência da Zona Franca. Então, assim, a Zona Franca de Manaus tem que ser substituída por um modelo, por exemplo, que não dependa de peças logicamente tão pesadas, tem que fazer cabotagem, avião, roda pra lá, um custo logístico estúpido. Aquelas peças, se você acaba com a Zona Franca de Manaus, realmente não vai ficar nenhuma daquelas metalúrgicas ou montadoras de produtos, porque aquilo é logisticamente inviável. Só que você ter toda uma cadeia de produção ligada a farmacêuticos, ligada a produtos oriundos do universo da floresta, os serviços que você pode ter ali, você consegue ter uma economia boa, sustentável, que mantenha bons empregos. O que não dá é a gente gastar tanto pra ter isso. Aí, dentro desse ponto ainda da economia, na minha percepção, o Bolsonaro, ele tentou diminuir o tanto de gasto público cortando um monte de cargo, e o Lula fez o oposto. Faz sentido isso? O Lula sempre aumenta gasto, então uma constante dele é aumento de gasto, aumento de contratação. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele tinha interrompido aquela curva de contratações, os concursos para posições, e acho que isso foi bom. No geral, entretanto, o governo Bolsonaro estourou o teto mais de 11 vezes. Ele estourou o teto e ele basicamente endividou todo o governo no final do mandato dele pra poder se reeleger. Então, fiscalmente falando, ele deixou a desejar. Mas você achou que foi ruim? Tudo bem que ele pegou a pandemia também, né? Não, mas foi economicamente falando, o que ele fez? Ô Renan, aproveitando aqui a pergunta do Duda, era basicamente a mim. O Brasil tá tão bagunçado, né? E a gente, quando fala de economia aqui no Educação Financeira no programa, a gente fala que a pessoa tem que cortar isso, cortar aquilo, se sacrificar. Aí que você falou do Bolsonaro é mais ou menos isso, né? Ele até começou a fazer no final pra ganhar voto, ele teve que se render, aí se endividou todo, certo? Então, é difícil, né? Pegar 4 anos e pra organizar o Brasil que tá bagunçado. E tem tempo pra isso em 4 anos? Eu acho que precisa de ter um remédio amargo que vai ser feito sem pensar na próxima eleição. Porque você não tem certeza se você vai ser reeleito. Tem que fazer o que precisa ser feito. E tem que fazer de uma maneira que quem pegar depois o governo não possa estragar o que foi feito. É que o Brasil muda a cada 4 anos, né? Muda. E o problema, assim, cara, eu só fui entender de vez essa dinâmica rodando as regiões mais pobres do Brasil. Assim, vou pro interior do Maranhão. Quando você vai, eu vou fazer norte agora também, e você entende a dinâmica da política nesses lugares, as pessoas todas dependem de migalha do governo. Essas cidades nos interiores do Brasil vivem de migalha. O governo vai tacando migalha ali, e as pessoas vão ter que sobreviver dessas migalhas. Isso, sinceramente, justifica, não justifica no sentido positivo do termo, isso explica o porquê chega a eleição, os governantes vão jogando, vão tacando, porque eles têm uma política de financiar e subsidiar o miserável pro miserável votar nele no fim do dia. É esse o jogo. É um jogo político muito perverso. Esse jogo político precisa acabar. Porque toda a classe política brasileira é sustentada por isso. E quase todos os governantes, eles trabalham pensando apenas nisso. Nessa chuva de subsídio, nessa chuva no fundo de compra de voto que tem. O Bolsonaro fez. O último mandato do Bolsonaro, o ano do mandato do Bolsonaro, foi sobre isso. O Lula tá fazendo agora. Nesse ano eleitoral, é o Vale Gás, a energia elétrica pra todo mundo. Agora, ele vem com o pé de meia, vem com o Desenrola 2.0. Agora ele quer fazer o Desenrola do Agro. E ele quer fazer algum subsídio pra motorista de aplicativo. É tudo, repara, é tudo sempre na exceção. Pra ele pegar um setor aqui, um setor ali. Um setor aqui. É isso. É ganhar voto. Enquanto o que a gente precisa fazer pro Brasil não é pra um setor aqui ou ali. É uma coisa flat, é pra todo mundo. A gente precisa alterar as regras pra beneficiar todo mundo. Quando você vai querer um setor aqui ou ali, é o que você tá fazendo cálculo pra comprar o voto. O Lula quer, quero 2 milhões de votos de motorista de aplicativo. Eu quero pegar o pequeno agricultor familiar que tá endividado. Aí ele vai fazendo essas... E dá resultado. E dá. Porque é um país desgraçado, cara. Porque é um país desgraçado. Mas aí a gente entra no outro ponto, que é o da educação, que eu quero que você fale um pouco da educação. Mas antes, ainda dentro da economia. Eu não sei se você viu, teve algum deputado que falou algo assim: a gente agora vai dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Beleza. O cara fez os cálculos e ele falou que se o governo diminuísse os gastos, daria para dar isenção para quem ganha até 12 mil reais. Meio que mostrando que se o governo gastasse menos, a população poderia se beneficiar muito mais. É óbvio. É isso. É óbvio que são os gastos obrigatórios que eu falei. E aí a minha pergunta: diminuir número de prefeituras seria uma opção, sim ou não? E privatizar a empresa, se seria uma opção ou não? Privatizar a empresa tem um impacto fiscal pequeno. É pequeno. No mundo que vai estar em conflito, em guerra, por conta de recursos naturais, a gente tá vendo isso acontecer agora, eu jamais venderia a Petrobras pra outra nação. Porque o que aconteceu hoje é uma privatização aconteceria com a Arábia Saudita, a Aramco comprando a Petrobras, ou com uma estatal chinesa comprando a Petrobras. Eu ia pegar uma empresa estatal e ia dar pra outra empresa estatal, só que dessa vez de outro país. É mais fácil a gente regular o setor de uma maneira bacana, pro-business, pra gente facilitar que as pessoas tenham acesso a gasolina e combustíveis baratos, do que eu sair vendendo as coisas. É aquela coisa, sabe assim, de educação financeira. Você não resolve as suas dívidas
E aí, como você não tá pagando as contas em casa, você começa a vender os teus bens em vez de cortar suas despesas. Entendi. Então, eu sou contra. Primeiro que o efeito é nulo. Se a sua despesa corrente vai estar alta, você vai precisar vender outra coisa no mês seguinte. Tá. Eu prefiro, vamos resolver no campo da despesa, do que precisar privatizar para pagar a conta. Eu não vou fazer isso. A privatização tem que ser assim, pô, eu preciso do Correio, eu preciso de uma fábrica de camisinha que tinha lá no norte. Não, então não vou ter. Então vamos vender isso aí, porque não precisa, o Estado não tem que ter essa função, isso gera distorções no setor. Isso é uma coisa. Agora, vender empresa para pagar a conta, eu acho vergonhoso. A gente tem que, porque aí foge você de fazer, resolver o essencial, que é resolver a despesa. A gente tem que resolver no campo da despesa. Você só tá se desfazendo do seu patrimônio, mas não tá resolvendo... Exato. Tá. E assim, quando a gente fala do básico de educação financeira para as pessoas, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que tá no cerne de um trabalho como o teu. Como a pessoa deixa, a base de deixar de ser pobre é controlar também as despesas. É. E às vezes as pessoas entendem esse recado para a vida pessoal delas, mas não entendem pro governo. Tá. O governo precisa fazer essa lição básica. É uma lição básica. Com essa lição básica, aí a gente faz todo o resto. E sim, de fato, se a gente controla as despesas, nós não precisamos ter as alíquotas de imposto alta que nós temos. O brasileiro paga muito imposto. Mas o Brasil é um país pobre. Então a gente tá num ponto que é único no mundo, que a gente paga impostos tal qual um país rico e tem serviços tal qual um país pobre. É isso que mata, É a né? pior posição do mundo. É, porque eu já vi esse tipo de comparação, né? Pô, mas lá na Suécia tem mais imposto que aqui. Mas tudo bem, mas vai viver na Suécia pra você ver como que é, né? Pô, assim, eu falo um pouco de sueco, eu conheço bem a Suécia. É mesmo? Você fala sueco? Jag pratar lite svenska. Eu também acho. Caramba. O cara é nojento, hein, meu? Nojento, homem, meu. A Moca venceu, hein? E aí, assim, um paisaço. É. Um país que tá em outra situação. A Suécia é um país que arrecada muito com o Spotify. É. Sabe, uma antiga startup de música que resolve um problema sobre financiamento de música, tal, se torna um dos maiores aplicativos do mundo, sueco. A Suécia tá nesse nível, em termos de capitalismo. A gente tá aqui com as pessoas morando em cidades que elas vivem de Bolsa Família. 40% dos domicílios do Nordeste dependem do Bolsa Família. Não estamos na Suécia. Então quando vem um filho da... Comparar com Suécia, ou com Inglaterra, não, porque olha só, vamos discutir 6x1, porque na Inglaterra, que Inglaterra, brother? A gente concorre male com o Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Só que o Brasil é um país tão desigual que há uma pequena elite de pessoas que não são pobres, vamos colocar nesses termos, porque quando compara com o primeiro mundo são pobres. Essa pequena elite quer viver o debate público como se estivesse um país do primeiro mundo, especialmente as de esquerda. Não, porque agora os direitos trans estão sendo discutidos nos... Brother, você vive num buraco, não tem saneamento básico aqui. A preocupação das pessoas mais pobres não é direito trans. Você é um tarado ideológico. Cala tua boca. Porque essas pessoas estão atrapalhando demais. Novamente, a gente tá falando coisas conceituais. Como o Brasil é muito desigual, a real é, o debate público, as discussões importantes são tomadas, vamos dizer, são lideradas por uma massa muito pequena de pessoas no topo. Essas pessoas no topo, então, elas têm um vício, que é entender o mundo por conta da ótica do mundo ao redor delas. Então elas ficam achando que os problemas que envolvem elas, que o problema que envolve uma moça branca do Leblon, no Rio de Janeiro, ou aqui de Pinheiros, é um problema universal. E não é. Por exemplo, uma mulher, agora eu fico indo dar umas entrevistas, aí ficando, Renan, e a misoginia e os Red Pills? Eu falei, cara, eu rodei interior do Maranhão, eu fui em favela do Rio, eu fui nos lugares mais pobres. Não tem uma mulher que tá preocupada com a crise dos Red Pills. E eu nem gosto de Red Pill, eu nem acho que esse assunto é importante. É que elas vivem uma abstração, achando que assim, mulheres estão sendo surradas por Red Pills. Não, cara, a mulher tá sendo assaltada por um cara do Comando Vermelho. Entendeu? Que é o único Red nessa história, o Comando Vermelho. Entendeu? E ela tá preocupada em não ser assaltada, ela tá preocupada se vai ter merenda decente pro filho dela, e se sei lá, o marido dela, o ex-marido dela, ou ex-ficante dela que engravidou ela, tá pagando a pensão. Essas são as preocupações prosaicas dessa mulher. Só que essa elitezinha canalha que vive nesse topo acha que a gente tem que ficar discutindo as taras ideológicas delas que colocam ela, vamos dizer, no mesmo espaço de discussão de um cara que mora em Nova York. E não, a gente não tá nisso. Isso, cara, dá uma raiva. Isso dá uma raiva que a gente tem problemas muito maiores para levar em pauta, né? Tá. Muito. Tipo, a maior parte das famílias no Brasil, elas dependem para sobreviver de um misto que vai de algum tipo de recurso público ou emprego público com um trabalho ou formal ou informal. Ou seja, as famílias brasileiras estão numa misto já de dependência do Estado. A gente vive em alguns lugares um regime quase socialista. No Maranhão. No Maranhão, as pessoas dependem do Estado para sobreviver. Numa cidade pequena, as pessoas estão do emprego da prefeitura ou vivem de um Bolsa Família. Ou seja, é um regime quase socialista. E adivinha, é uma bosta. Pode falar palavrão aqui? Não, né? A gente evita, né? É papi, eu ainda meu pré-candidato. Fala um pizinho. É uma desgraça. É o país, acho que é o estado mais miserável, né? 15% de analfabetismo. Não tem atividade econômica. Isso é um problema. Isso é um problema. 10 milhões de vezes maior do que o banheiro trans. Só que se eu for pra Brasília, quem que a direita tá discutindo agora? Ah, o detergente. Eu vou tomar um detergente porque é comunista você ir contra a marca do detergente. E a esquerda tá discutindo, sei lá, não, vamos reduzir a carga de trabalho. O que eles estão falando, cara? O que eles estão falando no Vietnã? Os nossos concorrentes, que não são Suécia, não é Inglaterra, não é Estados Unidos, nossos concorrentes são Vietnã, Índia, Botsuana. Esses nossos concorrentes, isso no mercado global que envolve produtos. Se eu for falar de agro, aí é outro inverso. Esses concorrentes, eles estão trabalhando bastante, estão começando a ganhar mais por hora e estão ficando mais produtivos. A hora trabalhada deles está rendendo mais do que a hora trabalhada no Brasil. A gente tá vendo maneiras de tributar mais quem trabalha e produz, fazer os produtos ficarem mais caros, fazer as pessoas trabalharem menos sem ter como contrapartida aumento de produtividade. Ou seja, a gente tá trabalhando pra ficar muito pobre. Você tá aqui, né, deixa de ser pobre. Pois bem, o que tá sendo dito se mantenha pobre, né? O governo tá vendendo um livro contrário esse aqui. Ele tá falando, vou te deixar pobre. E mais, eu vou convencer você que você deve ficar pobre. Que essa é a política do governo. O governo tá dizendo, pessoal, você vai trabalhar menos, tá? E você vai ganhar igual. É mentira. É matematicamente impossível. Eles acham que tem um empresário fictício, que tem um tacho cheio de ouro na casa dele, ele tá escondendo, ele tá tomando esse dinheiro da pessoa, tá escondendo. O empresário tá endividado, tá quebrado. Os juros é alto, os impostos são altos, contratar uma pessoa é caro, a tecnologia chega aqui de maneira cara, ou seja, o pequeno empresário brasileiro, o médio, ou grande, todo mundo tá quebrado, tá com pouca grana. Aí o governo, não,
agora eu vou aumentar o custo de contratação dele. Ou essas pessoas vão pra informalidade, que é o que vai acontecer, ou várias empresas vão ter que fechar ou alterar a dinâmica de trabalho delas. Sim. E a gente vai ficar mais pobre. Só que as pessoas não entendem isso. Não, eu tomo bronca, não, Renan. Não, porque você tem que entender que a escala 6x1 é uma crueldade. Cara, no fim do dia, o que você quer? Ela existe porque, no fim do dia, o arranjo atual faz com que ela exista. Se as pessoas tivessem a oportunidade de ganhar mais trabalhando menos, haveria essa oferta desses empregos. É o natural, como há em vários setores. Não há nesses setores por alguma razão, porque tem uma disponibilidade de mão de obra, porque tem uma necessidade do mercado de trabalho, porque as leis, e essa parte principal, as leis trabalhistas engessam muitas contratações. E é interessante, porque esse discurso, às vezes eles pegam, tipo assim, o cara que é ultra bilionário, como se ele fosse um reflexo da realidade de todo empreendedor do Brasil. E só quem abre uma empresa sabe como é caro você manter funcionário, você pagar folha de pagamento, é imposto pra caramba, é taxa, é coisa de sindicato, é regra que eles criam cada vez mais. E aí eu acho que é um problema, porque quando o cara chega e usa esse discurso, não, o rico tem dinheiro pra caramba, vamos mudar esse negócio. A maioria dos empreendedores que eu conheço estão, mano, se afogando junto com a empresa, tentando sobreviver, né? Trabalham todos os dias. Trabalhando, não tem horário. Assim, aqui é um país que odeia quem gera riqueza. É um inimigo. Não tem coisa pior nesse país do que a justiça do trabalho. Custa 20 e tantos bilhões todos os anos. 20 e tantos bilhões. Aliás, né, vocês não sei se sabem dessa. Se você fechar a justiça do trabalho e pegar o dinheiro dela e usar pra pagar qualquer indenização que tem, paga todas as indenizações trabalhistas. Só pra você sustentar aquela máquina de inimigos de quem trabalha e produz. Porque a justiça do trabalho é isso. É um bando de inimigo de quem trabalha e produz, sendo pago com dinheiro público pra ficar lá ferrando a empresa. É isso que eles fazem. Ó, então, a gente já falou da segurança, falou da reforma econômica, que é diminuir os gastos públicos para que a população pague menos imposto e tenha mais qualidade de vida. E aí uma coisa que você fala muito é sobre acabar com as favelas também. Esse é um dos pilares do seu... Pilares, porque assim, essa é uma coisa visível, factível, e que afeta a vida de milhões de pessoas e que a gente naturalizou. A gente não naturalizou o crime no Brasil? Naturalizou. É um crime naturalizado. Sim. Quando você anda com... Você precisa botar uma película no celular, não sei o quê, você precisa botar um filme no carro, um muro na casa. Você naturalizou que o seu mundo é violento e você só se adaptou. Você nem reclama mais, você só se adapta. A favela também. As pessoas acharam que a favela faz parte da paisagem urbana e que a favela faz parte da cultura nossa. O que eu tô falando é, nenhum lugar decente tem favela. Se for pra algum lugar, qualquer lugar decente no mundo, isso seria um motivo de vergonha pra aquele estado, vergonha pra aquele município, e aquilo seria resolvido. Lugares sérios que têm capacidade de planejamento, a China é um exemplo. Sabem que você teria, por exemplo, um processo de industrialização muito acelerado, uma migração muito grande de pessoas do campo pra cidade. Então, que a China viveu nos anos 90, nos anos 2000. A China planejou. Ela tinha cotas de pessoas que poderiam ir pra cidade, ela construiu cidades inteiras, ela fez um investimento em infraestrutura colossal pra poder não ter um problema de favelização. E ela resolveu isso. Então a China conseguiu movimentar centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade sem ter favelização. A gente teve isso nos anos 70, 80, 90, 2000, um pouco menos. Que foi uma massa de pessoas que saíram do interior e foram para cidades, especialmente do Nordeste, vieram para São Paulo. A gente não teve nenhum planejamento, não teve nenhum investimento. Você criou um bolsão de pobreza. Nesse bolsão de pobreza, os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos. A expectativa de vida é menor. O desempenho escolar das crianças é pior. As pessoas são muito mais pobres. O crime organizado vive ali. Você tem doenças parasitárias oriundas da falta de saneamento básico. Então, em que sentido a favela é bom? A favela é ruim. A favela é muito ruim. A favela precisa deixar de ser favela. Então, qual é a sua proposta favela? Ela não existe mais. A gente tem que transformar aquilo em bairro. E existem muitos modelos a adotar. Porque as favelas não são todas iguais. Uma favela que tá numa encosta do morro, aquilo tem que ser retirado do morro e você tem que ter um conjunto habitacional em outro lugar com aquelas pessoas. A pessoa que mora numa favela plana, que já foi mais ou menos urbanizada, já tem as casinhas de alvenaria. Vamos quebrar as ruas, vamos fazer rua no meio. Então, essas pessoas que vão perder a casa pra passagem de ruas, pra você formar o bairro, ali você vai construir uns prédios pra elas. As outras, dá pra manter a casa. Então vai ter que pintar a casa, vai ter que fazer as adequações, vai ter um custo, você vai ter a sua regularização fundiária, você vai ter seu título de propriedade. Aí você, com esse título de propriedade, o Estado pode investir pra fazer as adequações ali, naquele bairro. Nos espaços que você separou, você tirou, você fez rua e diminuiu algumas casas, e você vai construir o prédio ele é vertical. Você reduz o número, reduz o espaço horizontal coberto por casa. Ali você põe alguns implementos urbanos, você pode botar uma praça, você pode botar uma delegacia de polícia, você pode botar uma escola. Você pode abrir um espaço para instalar empresas, você pode fazer um coworking para empresários locais se instalarem, você pode dar algum benefício fiscal, esse faz sentido, para empresas estarem aí, para as pessoas não precisarem pegar um trânsito gigante para ir para os outros lugares, e você transforma aqui num bairro, você arboriza, dá dignidade, aí muita lei e ordem, porque aquelas pessoas que estão morando na favela estão acostumadas a ser tratadas como bicho, elas estão acostumadas com pichação, com lixo largado no meio da rua, e aí essa pessoa se acostuma, eu vi isso na favela lá do Coroadinho, no Maranhão, as pessoas sujam porque as pessoas têm culpa no processo, as pessoas não são eternas vítimas, então a pessoa tá com lixo no chão, eu vi um senhor trazendo o cachorro morto dele, o cara viveu o cachorro dele, ele tacou o cachorro assim, ó. Pô, a pessoa, ela tá mal acostumada. Ah, mas ela é pobre. Dane-se. Dane-se. Se eu for justificar tudo que você é pobre, então o cara não tira em você, ele é pobre, então não vai acontecer nada. Não, pô. Essa pessoa, ela tem que entender que existe lei e ordem. Então, esse bairro reformado tem que ter lei e ordem. Se for jogar lixo na rua, vai ser multado. Se for fazer uma invasão num terreno pra fazer um barraco, vai ser preso. Se fazer barulho alto com a motoca, fazer um show, vai ser preso. É isso, pô. Sim. Lei e ordem. Aí fizeram isso em Singapura. Lee Kuan Yew. Esse homem, todo mundo tinha que estudar a história desse homem. O homem que fez Singapura ser uma vila favelizada de pescador, foi um dos melhores lugares do mundo. No começo, lei e ordem. Todo mundo falou, não, o pessoal de Singapura aqui é preguiçoso, o pessoal de Singapura é bagunceiro. Lei e ordem, 10, 15 anos as pessoas se acostumaram e cultivaram aquilo como cultura. Que é fala mal do brasileiro, né? Botou lei e ordem. Ó, cinto de segurança. Anos 90, ninguém usava. Hoje todo mundo usa. Hoje todo mundo, você pega um Uber, todo mundo acabou põe um cinto. A lei lá pra não fumar dentro do estabelecimento. Todo mundo fumava, veio a lei. Hoje você é considerado um absurdo uma pessoa entrar aqui dentro fumando. Mudou. Então a lei e ordem muda os costumes. A gente tem que impor isso em várias regiões, de modo as pessoas criarem a cultura. Kigali,
fica em Ruanda. Kigali Ruanda é um lugar que tinha guerra civil nos anos 90. Era tipo um inferno na terra. Aquelas guerras dos Tutsis, etc. Arrumaram Ruanda e falaram, Kigali vai ser limpa. Impuseram multas muito caras pra população que sujasse a rua, e eles estabeleceram uma cultura em que até o presidente da república participa de mutirões de limpeza. Kigali é um brinco. São Paulo não é. Ruanda tava em guerra civil, no meio da África. Então assim, estamos tomando pau de todo mundo. Do Vietnã, da Índia. A Índia resolveu o problema de saneamento básico antes do Brasil. Com 1,3 bilhões de pessoas. Super pobre, com uma renda per capita menor do que a nossa. Aí, Ruanda resolve limpeza urbana. Botsuana faz a economia crescer mais que a nossa. É óbvio que é um problema de liderança. Mas você sabe se lá nesses países tipo Índia, por exemplo, também tem essa polarização no sentido de que a cada 4 anos muda totalmente? Eu vou falar um absurdo aqui, tá? Ditadura é uma desgraça. Mas pelo menos o cara fica o tempo todo, ele tem 40 anos pra mudar. Uma coisa que quebra as pernas no Brasil, ao meu ver, é esse negócio de que o cara tem 4 anos, aí na outra eleição vem outro que muda tudo, aí vem outro que muda tudo, e tudo é meio que 10, 15 anos, meio que longo prazo, né? Olha só, quase todos os grandes exemplos de crescimento de uma nação com a imposição da ordem, um grande ganho, ultimamente, não vieram, desses últimos exemplos que eu tô dando aqui, com sistemas democráticos caóticos como a gente vive. Dito isso, você também consegue fazer uma democracia. A gente só tem que mudar o sistema de incentivos da nossa democracia. Nossa democracia é muito doente. Então o sistema de incentivos da nossa democracia é pra você manter a pessoa pobre e comprar a pobreza dela. Você troca o favor do Estado com aquela pessoa pobre, e aí nessa troca você ganha uma vantagem, e aí você nunca consegue fazer mudanças rápidas. Enquanto que um ditador ou um regime semi-democrático consegue. Então a Índia tem uma democracia, ela conseguiu endereçar várias coisas. Isso acontece por várias razões. Você pode ter, por exemplo, uma democracia em que os polos concordam com o básico. Por exemplo, os países europeus no pós-guerra, todos democráticos, cresceram bastante e criaram um modelo. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que tinha que ter saneamento básico. Aqui não. Aqui não. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que assim, se você for assaltado, o bandido tem que ser preso. Aqui não. Aqui não. Porque são muito diferentes as ideias, as opostas. Assim, existe um problema que envolve a esquerda, que ela é demente. A direita que não existia, agora existe, que ela é idiota, mas a esquerda ela é demente em termos de ideias políticas públicas, ela é pouco funcional, ela se sabota. E existe uma coisa aqui, que é o centrão, que é uma coisa que não existe nessas nações. Ou se existe, existe de uma outra maneira. Que é basicamente uma classe política que ela vive da pobreza. Um político do centrão, que compra o voto do pobre, que gosta de dar assistência pra uma pobre, que gosta de manter as pessoas na pobreza, que gosta de viver com o pires na mão. Um político do centrão, eu vou dar um exemplo, eu gravei um vídeo sobre esse cara. Tem um cara que chama Ciro Nogueira, faz uma operação agora da PF, envolvendo o Banco Master. O Ciro Nogueira foi, durante os últimos anos, um dos 5 políticos mais poderosos do Brasil. O Ciro Nogueira, a família dele controlava uma cidade no Piauí chamada Dom Pedro II. É uma porcaria de cidade. Nunca melhorou. Ele tá mandando na política brasileira desde 95. A cidade dele continua mal. Ele é de um estado como o Piauí, que ele é senador há muitos anos. O Piauí é um dos piores estados do Brasil em quase todos os indicadores. Tá lá sempre disputando com o Maranhão, assim, os piores lugares. Maranhão, Alagoas, Piauí e alguns estados do norte. Não obstante, ele é muito poderoso. Ou seja, o que faz um cara de um estado muito mal administrado ser tão poderoso nacionalmente? Aí eu pego o Alcolumbre, presidente do Senado, é do Amapá. O presidente da Câmara era o anterior de Alagoas e o atual é da Paraíba. Por que a gente é administrado por políticos que vêm dos lugares mais mal administrados? Uma empresa não é assim. Num time de futebol não é assim. Você contrataria como técnico do seu time de futebol o técnico da seleção brasileira, um cara que era técnico do time da Série C? Não. Ninguém faz isso. Mas o Brasil faz. Na política, quem manda em você são os caras dos piores lugares. Por quê? Quanto mais pobre o lugar que você administra, mais fácil você controla as pessoas. E sendo fácil você controlar o seu eleitor não te cobra. Ele só quer que você dê uma grana pra ele. Ele não cobra uma posição ideológica, uma posição moral. Ele só quer que você cuide dele, porque ele tá muito pobre. Aí esse político, a vida dele é muito fácil. Ele vai no governo federal, põe uma faca no pescoço do presidente e fala, me dá dinheiro, eu mando pra minha base, me reelejo, agora eu vou fazer negócio. Agora eu quero fazer lobby. Aí ele fica rico, dando sempre no governo. Esse Ciro Nogueira, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Fernando Henrique, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Dilma, ele foi do governo Temer, ele foi do governo Bolsonaro, e agora ele também é do governo Lula. Você não vai deixar ele no teu governo. Desculpa o palavrão, bota o pi também, mas nem ele, Antônio de Rueda, do União Brasil, esses caras são parasitas. E esse é um problema maior do que a esquerda. Muito maior do que a esquerda. A esquerda tem ideias ruins. Agora a esquerda representa um nicho urbano de ideias ruins. Esses caras são os cafetões dos pobres do Brasil. Eles cafetinam as pessoas mais pobres. Eles são uma máquina de gerar pobreza. Esses caras precisam ser destruídos. Aí onde eu quero chegar pra responder você? Se eu altero o sistema de incentivo que faz com que um político desse exista e impeça a gente de fazer as reformas que a gente precisa pra desenvolver o Brasil, se eu alterar essa dinâmica, eu não deixo eles nos prejudicarem. E aí eu tenho uma reforma toda que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que é a verdadeira reforma política que a gente precisa fazer, que muda isso. E aí altera esse jogo. Se a gente alterar essa dinâmica, aí os próximos presidentes vão ter bem menos trabalho pra fazer as reformas que fazem com que o Brasil funcione. Esse é o meu grande sonho. Eu falo muito de derrotar o crime. Agora, se a gente muda isso, a gente permite que a democracia brasileira, ela não atrapalhe o Brasil. Você entende? Hoje, se a democracia brasileira faz com que o Alcolumbre dê uma mande em você, tem algo de errado na democracia brasileira. Se a democracia brasileira faz com que o Arthur Lira, de Alagoas, com mais de 10% de analfabeto, mande em você, tem algo de errado na democracia. E tem. Algo de errado na democracia, assim, quanto mais pobres as pessoas, mais elas dependem do Estado, e mais elas votam no político corrupto que dá alguma coisinha pra elas. Mais elas vendem o voto, inclusive. E aí isso faz com que esse político seja hiperpoderoso. Aí esse político vai pra Brasília, fica mandando verba pra essa região dele, e essa verba que ele manda pra essa região dele, ele ainda desvia, bota no bolso, faz compra de voto, faz caixa 2, e aí ele exige que o governo seja uma grande máquina em que ele fica dragando. Eu preciso mudar esse funcionamento. E onde tá o funcionamento? Um prefeito que administra essas pessoas pobres, nessas cidades pobres, hoje ele se reelege mesmo não melhorando em nada a vida das pessoas. Isso é o básico.
A pessoa reelege ele sem ter melhorado o esgoto, a educação. A pessoa nem sabe medir. Porque o cara compra o voto dela, ou o cara emprega ela na prefeitura, ele ameaça o adversário. A gente vai criar uma lei de responsabilidade inicial, que é assim, pro cara poder concorrer à eleição, se ele tinha 10% de esgoto na cidade dele, no final dos 4 anos ele tem que entregar, sei lá, 20. Se ele tava em tal posição no ranking de educação do SAEB, ele tem que subir. Se ele tinha, vamos dizer, a município tinha um PIB de X, tem que ser X vezes 1,0 tanto. Tá. Se ele não entregou isso, ele não concorre. Se ele não concorre, eu quebro o oligarca daquele local. E aí todo político é obrigado a aumentar o desempenho daquele município. Legal, se ele aumenta o desempenho daquele município e ele gera atividade econômica, o que acontece com aquelas pessoas? Dependem menos do Estado. Dependendo menos do Estado, elas vão ficar vendendo voto pra político. Não vendendo voto pra político, esse político que fica roubando em Brasília, que impede o desenvolvimento, ele vai deixando de existir. Ele vai raliando. E aí começamos uma mudança no sistema. Tá. O sistema tem que ser igual a uma empresa. O prefeito tem que ter indicador de desempenho. Se ele não entrega um indicador, ele não concorre. Perde direito político por 8 anos. Simples assim. Se ele entregou, pode reeleger, tá tudo bem. Tá. Não tenho nada contra o cara. Entregou o desempenho? Concorre. Não entregou o desempenho? Tá na rua. E se ele tá indo muito mal na gestão dele, o governo federal tem que ter o poder de tirar, não é nem afastar ele, de colocar um interventor na cidade que corrija a rota. E aí tem que chegar um interventor, que o governo federal coloca, ó, você não tá investindo direito em educação. Ó, não tá aumentando a atividade econômica. Você não fez aqui a receita que você precisa fazer certinha pra você melhorar o saneamento básico. Não fez. O interventor, ele faz o prefeito ficar sentado olhando. É isso. Seria bom. É isso. Tem que ser esse o jogo. Tá. A gente tem que resolver da base. Sim. Tem uma pergunta. Eu tenho alguns quadros aqui, mas pobrezita, acho que não vai dar pra fazer os quadros hoje aqui não, viu? Mas é que eu tenho uma pergunta que eu acho que, pra mim, assim, é muito importante, que é o seguinte. Eu acho que o Bolsa Família, ele salva muita gente, mas também é muleta pra muita gente. E eu não viajo tanto o Brasil quanto você, mas como eu gosto muito de projeto social, eu vou muito pro sertão, pras quebradas aí, né? E eu vejo que muitas vezes falta emprego, e eu gosto muito da ideia do empreendedorismo mais do que o assistencialismo. Por exemplo, quando eu vou lá pro sertão, eu vejo muita gente que não tem água, pessoas que não têm emprego, e não só no sertão, mas na região norte ali tem muito, a maior desgraça, eu acho, do Brasil, que é o tráfico. Eu evito falar algumas palavras, porque senão a internet bloqueia, né? Mas tráfico infantil. Mano, você tem um bagulho que me deixa com ódio absurdo no coração. É, essas desgraças aí. Só que aí quando você vai lá... Eu tinha só de falar, no interior do Nordeste isso é muito forte. Também tem, né? Não, eu vi, eu achava que era mais. É. Eu já vi no Acre também, crianças de 10 anos que tem que fazer as coisas que não deveria pra ter dinheiro na família. Inclusive são os lugares em que as meninas elas têm a primeira gravidez mais cedo. Que ferra tudo, com todo mundo, né? Só que aí o ponto é, por que não existe um projeto do governo para que em vez de ficar fazendo trocentas mil fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, não comece a dar benefício para que se crie uma fábrica enorme? Tudo bem que lá vai ter que preparar a pessoa, porque a pessoa não tem nem estudo para trabalhar numa fábrica, né? E não que eu seja a favor de, você ser peão de fábrica, mas é melhor ser peão de fábrica do que vender o corpo, né? Não existe uma forma de a gente fazer com que tenham mais benefícios para que os grandes empresários migrem para essas áreas terríveis, como Ilha de Marajó, região norte, onde tem muito problema com isso, sertão do Nordeste, onde não tem nem água. Vou dar um exemplo. Lá numa cidade lá do sertão que eu fui, eles começaram a fazer aqueles negócios eólicos, sabe, de pegar vento e energia tal, eólica. Cara, ajudou muita gente. Só que foi um projeto. Por que não se faz um projeto para que as empresas criem fábricas lá para melhorar a região e ainda assim a empresa ter algum benefício, entende? Cara, esse é um dos temas que a gente mais discute. Eu vou te falar a resposta por que não fazem. Porque se você for instalar uma fábrica no meio do sertão, você não vai ter mercado consumidor próximo. Você não tem mão de obra. Você não tem segurança jurídica. Você não tem estrada pra escoar nada. É, logística, né? É tudo muito ruim, muito difícil. Droga, né? É muito ruim, muito difícil. Esse é o status atual. Houve quem tentou? Houve. Houve uma tentativa que teve um resultado, se não brilhante, muito bom, que foi no interior do Ceará. Foi o resultado dos governos do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes, com um homem chamado Raimundo Viana, que montou um plano de industrializar o sertão do Ceará e levou empresas de São Paulo e do Rio Grande do Sul pra lá. E teve um sucesso relativo. Acho que, você vai nas cidades, elas não se tornaram cidades colossais, mas são cidades melhores do que as contrapartes delas nos outros sertões. Isso aconteceu no Ceará. Só que o que eu acho que coisa que a gente precisa ter, coisa número 1, você precisa ter um ganho de competitividade geral do Brasil. Ou seja, o dinheiro tem que ser mais barato pra todo mundo. A gente tem que ter capacidade de ter investimento, provavelmente, diminuir o gasto obrigatório, aumentar o discricionário, pra você ter malha logística, ferroviária e rodoviária abundante. Trem seria ótimo, né? Energia mais barata. E energia abundante vira energia mais barata. E dinheiro mais barato, juros mais baratos. Com esses fatores, instalar as empresas em outros lugares já passa a ser mais racional. Porque hoje é tão difícil abrir uma empresa que só num lugar que você tem uma condição muito boa, sei lá, em Campinas, é um puta ponto logístico. Você pega São Paulo, tem mão de obra, tem capital humano bom, você consegue tem estrada, você tem tudo. Então é mais fácil instalar em Campinas do que instalar em Campina Grande, vamos colocar aí. Pra você conseguir, então assim, primeiro, uma reforma de competitividade gigante. 2, se você for fazer só subsídios aleatórios, você vai levar um setor pra lá, vira uma empresa, a empresa está naquele lugar, só que ela não ramifica. Você leva até uma fábrica, mas ela não gera um polo ao redor. Por exemplo, Pernambuco levou pra Zona da Mata a Fiat, que é a Fiat Chrysler. Você vai lá, ao redor da Fiat não tem nada. E as pessoas nem foram morar na cidade, que chama Goiânia. É Goiânia ou Goiânia. Ninguém foi morar porque a cidade é ruim. Então mesmo as pessoas, elas saem de Recife de ônibus, vão trabalhar naquela cidade de volta de ônibus, ou outras saem de João Pessoa, vai trabalhar na fábrica da Fiat. O que isso quer dizer? É uma ilha. Pra não ser uma ilha, você tem que, a tese que a gente tá trabalhando, se aproveitar de cadeias pré-existentes e qualificar elas. Então você tem, por exemplo, agricultura na região de Petrolina, boa, com muita fruta. Pô, então vamos, aí sim, oferta de crédito pra quem quiser montar, por exemplo, sorvete, você aumentar a cadeia de complexidade, vamos exportar o sorvete, vamos exportar a polpa da fruta, vamos exportar o suco da fruta, aí você aumenta a complexidade, você começa a ter empregos de maior
qualidade que pagam mais naquela região. Tá. Mesma coisa em outros pontos que você tem nessas regiões mais pobres. Onde aquele investimento pontual já tá pegando uma vantagem comparativa em uma produção persistente para você melhorar a qualidade ali. Paralelamente, aí sim, nós somos favoráveis à criação de uma zona econômica especial. A gente está desenvolvendo pro livro amarelo que a gente vai soltar em algumas regiões do Nordeste. Zona amarela, você falou? Zona econômica Não, especial. caderno amarelo. Zona Livro econômica, amarelo, tá. Zona econômica especial, tal qual acontece na China, voltada apenas para exportação. E aí você criar nessas regiões, vamos dizer, esses espaços em que empresas vão ter um regime tributário diferenciado, mas um regime trabalhista diferenciado, um sistema muito simplificado para a abertura dessas empresas. E ali, nesse distritão, você produziria produtos voltados para exportação, qualificaria a mão de obra local e geraria atividade econômica concreta. Isso no Nordeste, especialmente nas regiões mais pobres, você tem muita importância, porque você tem hoje ainda terra barata, você ainda tem mão de obra barata pronta para ser qualificada, você tem, do ponto de vista logístico, com os Estados Unidos e com a Europa, uma possibilidade muito maior do que aqui o Sudeste, e você consegue ter energia abundante. Inclusive no Pará, né? Que o Pará tá ali dos Estados Unidos já, né? Exato. E energia abundante, energia limpa, abundante. Tá. Inclusive, a gente viu, por conta da água e da energia, um data center gigantesco sendo instalado agora perto de Fortaleza, perto do Porto de Pecém. E o data center do TikTok, deu até uma discussão na internet, idiota. Mas sabe, sim, existem oportunidades para empregos na área de indústria e serviços, e você consegue, mas tem que fazer com inteligência. Por quê? Porque o Brasil tá desde os anos 50 vindo com essa ideia. Eu vou industrializar o Nordeste. Aí teve a Sudene, não sei o quê, e não funcionou. É só dinheiro que foi jogado, os caras roubavam e nunca funcionava. Porque você não alterou o sistema de incentivos, você não alterou os marcos regulatórios que geram competitividade. E aí não adianta, você cria até uma empresa, ela dura um tempo e depois vai embora, como foi a Ford na Bahia. A Ford foi incentivo fiscal. Deu incentivo fiscal, ficou um tempo, não deu certo, foi embora. E aí agora tá o BYD com a planta dela lá, né? Aí é outra história. Tá, entendi. Tem muitas questões envolvidas, Tem, né? mas dá pra fazer, eu concordo que precisa fazer feito isso. Tá. Acho que, assim, a gente só vai resolver o Brasil se a gente resolve essas regiões muito pobres do Brasil. Porque os políticos que ferram a gente vêm dessas regiões. Então, para resolver em escala, a gente precisa gerar atividade econômica urgente nessas regiões, em que, como eu falei, no Nordeste, 40% das casas, dos domicílios, tem alguém recebendo Bolsa Família. Isso precisa acabar. Isso precisa reduzir, as pessoas precisam ter E é atividade custo econômica. público, né? É gasto público. Lógico, então como fazer isso? Desesperadamente. Nós precisamos, em última instância, criar atividade econômica racional, não irracional, que é a Zona Franca de Manaus. E aí aquela pessoa que no Bolsa Família passa a acordar de manhã, toma o café dela, vai pro trampo, volta, aí vai fazer um curso pra melhorar, aí o filho vai fazer outro curso, vai ganhar mais dinheiro. Você gera uma atividade que as pessoas se tornam mais capazes, mais inteligentes, com uma autoestima maior, mais produtivas, compram as coisas que elas querem, fazem planos. Sim. Isso, se não acontecer, ferrou. Então a gente tem, assim, uma corrida contra o tempo pra fazer isso acontecer.